Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Ceará, o papo agora é o Vozão. Então quero logo mandar um abraço para toda a galera lá do nosso grupo do WhatsApp, Resenha com o Ceará. Um abraço aí a todos vocês. Sei que vocês estão preocupados, estão muito tensos. Muitos já não acreditam mais que o Ceará vai conseguir ficar na Série A, mas ainda falta alguns jogos, e tem dois jogos relativamente não tão complicados. Os adversários que estão brigando com o Ceará também não estão tão bem assim. Se você pegar a tabela, eu acho que do Bragantino para baixo, só quem venceu foi o Cuiabá. O resto todo mundo perdeu. Então, óbvio, tá complicado porque acabou entrando na zona do rebaixamento, mas não pode jogar a toalha, tem que lutar até o fim. Só que o Ceará tomou uma decisão, comum acordo, sempre assim, nem comum acordo, e o treinador Lúcio não é mais o professor lá no Ceará. Lúcio sai, não fez uma temporada muito longa e também não foi muito boa. Mas a culpa é dele? Será que a culpa realmente é do Lúcio? E vai assumir a princípio, né? Parece que o PC Guzmão, foi contratado lá como diretor técnico, né? Mas parece que não vão contratar treinador. Pelo menos é isso que eu estou acompanhando aí. Não vai ter o treinador, não vai contratar ninguém para esses jogos finais. Vai com interino, né? Vai com interino lá do Ceará. O Juca Antonello. O Juca Antonello é um cara novo que já assumiu o Ceará em outras vezes. Se não estiver enganado, acho que ele passou pelo Corinthians também. Ex-jogador de futebol, volante. Se não estiver enganado, acho que ele é naturalizado italiano. Se não estiver enganado. Ele é sobrinho do Carpegiani, pelo que eu pesquisei, é óbvio, né? Fui dar uma pesquisada aqui. Ele é natural de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Tem como sobrinho, né? Tem como tio, como eu falei, o Carpegiani. Foi um grande jogador de futebol. Jogou aqui no Rio, no Flamengo. Foi treinador do Flamengo, foi campeão. Fez grandes trabalhos por outros clubes. E ele, a princípio, deve ficar, né, até o final do Campeonato Brasileiro, já que faltam 4 jogos. É isso mesmo, ele é naturalizado italiano e é sobrinho do Carpegiani, Paulo César Carpegiani. Bom, o desempenho do Ceará com o Lúcio, a culpa é só do Lúcio? O Ceará fez certo em tirar o Lúcio? O Ceará faz certo em não contratar um treinador? O Ceará faz certo em deixar o interino? Bom, vou dar a minha opinião. Sei que a torcida, cada uma tem a sua opinião. Mas eu vou explanar a minha, já que o meu canal é de resenha de futebol. Então esse é um assunto importante. Principalmente que a galera do Ceará, a torcida do Ceará, acompanha muito aqui o canal Resenha com Magalhães. Então vou logo pedir a você, meu amigo torcedor do Vozão,
Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é 022 99 22 4 15 12, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. Você pode ajudar o canal também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu, vamos lá, cara, rapidinho. Um vídeo curto. Primeiro, com ter contratado o Lúcio, foi certo? O Lúcio é uma aposta. O Lúcio foi uma aposta. Poderia dar certo, como não poderia dar certo. Agora vamos lá. Se contratar o Lúcio, é porque o Ceará já vinha mal. Se contratar o Lúcio, é porque o treinador anterior não estava conseguindo fazer muita coisa. Lógico, sei que o Ceará teve uma ruptura de trabalho quando o Dorival saiu. Isso atrapalhou bastante, a gente sabe. Mas você pega aqui, amigo torcedor do Ceará, você pega o Ceará, rapidamente aqui, cara, o Ceará tem 6 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. O Ceará, no campeonato inteiro, jogou 6 vezes. Tomou 36 gols e fez 30. Olha, o Avaí fez menos gols que o Ceará. O Juventude, que está abaixo. O Atlético Goianiense fez mais. O Cuiabá fez menos gols. Deixa eu ver mais quem. Só os times que estão na zona de rebaixamento, com exceção do Cuiabá, que fizeram menos gols que o Ceará. Então vamos lá, amigo torcedor do Ceará. Você pega a campanha do Ceará esse ano, o Ceará não ganhou o Campeonato Cearense. Já entrou na fase bem adiantada e não conseguiu passar. Não chegou à final. Fez uma grande campanha na Sul-Americana. Parece que dedicou o gás todo ali e esqueceu do restante. Copa do Nordeste, a mesma coisa. Foi eliminado, não chegou à final. Copa do Brasil, também fez uma campanha razoável. Pegou pedreira. Nas Copas, o Ceará não foi tão ruim. Mas nos outros campeonatos, e até no campeonato caseiro, que era para o Ceará no mínimo chegar à final, não chegou. Então a coisa já começou torta lá do início do ano. Esse é o ponto. E no Campeonato Brasileiro, os treinadores que estão pegando agora no final, eles só estão pegando uma consequência de um trabalho errado do início. Aí você contrata um cara sem experiência, que ninguém sabe direito como é que era o trabalho dele, como é que ele pensava, qual era o tipo. Uma aposta, deu um chute. Poderia dar certo, como poderia dar errado. Ele aceitou. Mas ele só entrou porque alguém que estava ali também não estava conseguindo fazer o trabalho e saiu. Então, amigo torcedor do Vozão, lógico, ele está iniciando uma carreira de treinador, ele tem a sua responsabilidade, mas, irmão, a partir do momento que a diretoria contrata um cara que nunca dirigiu clube nenhum, que tem pressão, clube de massa igual o Ceará, na boa, o treinador até tem culpa, mas é uma culpa menor. A culpa explode nas costas da diretoria. Explode nas costas da diretoria. Quando a diretoria quer sair dessa culpa, ele pega um cara de nome, bota um cara de nome ali. Se não der certo, ele fala, porra, eu peguei um cara de nome, um cara que tem título, botei ali e não deu certo, mas eu tentei. Agora, quando pega um cara novo que nunca trabalhou, a culpa é da diretoria. Lógico, o treinador tem um pouco de culpa, mas na minha opinião, a culpa é da diretoria. Maior parte. Aí depois tem jogadores e treinador. Esse é o primeiro ponto. Culpa do Lúcio?
Até tem, mas para mim a maior parte é diretoria. Diretoria contratou certo quando contratou o Lúcio? Na minha opinião, não. Arriscou demais. Arriscou demais. Poderia até entender que o time do Ceará não era tão ruim para cair. Provavelmente a diretoria pensou assim. Mas, já para aquele momento, precisava de um outro treinador com uma bagagem, porque o Ceará, ano passado, também correu risco. Só para lembrar. Então, para mim, a diretoria errou quando arriscou em trazer o Lúcio. Eu falei isso no vídeo quando contrataram o Lúcio. Poderia dar certo ou não. Mas para mim era um risco. Bom, agora já falei. Errou em contratar o Lúcio e a culpa maior da diretoria. Contrato o PC Guzmão ali para ser um auxiliar, né, um diretor técnico. Legal. O Ceará faz certo em não contratar ninguém? Cara, vai contratar quem? Começou a se especular o nome do Lisca, né? Que fez um bom trabalho durante um período no Ceará, só para lembrar. Depois acabou saindo. Depois o Lisca fez um grande trabalho. Eu acho que, se eu não estiver enganado, ele fez um bom trabalho que foi no América Mineiro. Se eu não estiver enganado, foi no América Mineiro. Depois ele acabou saindo. Onde ele estava bem, ele acabou saindo. Aí o Lisca fez uma gerência da sua carreira completamente errada e se queimou. Da mesma maneira que está fazendo a gerência errada da sua carreira é o Guto Ferreira, que foi do Ceará. O Guto Ferreira, que foi do Ceará, também fez um gerenciamento de carreira completamente equivocado. Mas parece que a torcida do Ceará não quer o Lisca. Os últimos trabalhos dele foi ruim. Bom, os treinadores que o Ceará contratou tinham feito bons trabalhos anteriores, trabalhos excelentes assim. Realmente, pegando aqui um ou outro, muito mais do mesmo, minha opinião, muito mais do mesmo. Tirando o Dorival, que também vinha num momento bem mais ou menos também, mas estava começando a fazer um trabalho no Ceará, então você não pode nem falar muito ali. Que nesse caso, na minha opinião, a diretoria do Ceará tinha acertado quando contratou o Dorival, só que a culpa não foi da diretoria quando o Ceará perde o Dorival. Aí a culpa não é do clube, não é da direção, foi o Dorival que tomou a decisão. Para mim, não foi a mais correta ter deixado o Ceará na mão. Não foi. Gosto muito do Dorival, mas não achei legal o que ele fez com o Ceará. Não achei legal. Ele deu as suas explicações, ele tem o direito dele, mas não achei legal ele ter deixado o comando do Ceará da maneira que foi, quando ele estava começando um trabalho que tinha tudo para dar certo. Aí o Ceará se perde um pouco e não consegue ninguém com a qualidade do Dorival. Então, especulou a Lisca? Parece que não. E a diretoria define que o auxiliar técnico, o interino, o Juca vai ficar. E o Juca já foi interino algumas vezes lá no Ceará. O Ceará faz certo em não contratar um treinador? Cara, a não ser que seja um treinador que conheça já o elenco todo. Já conheço o elenco. Mas quem? Nesse momento, para 4 jogos. Sinceramente, irmão, na minha opinião, eu acho que o Ceará não tem que contratar realmente ninguém. E vai com o interino, parceiro. O interino tá lá, ele conhece os caras. Geralmente o interino, o auxiliar técnico, ele é mais benquisto pelos jogadores. Porque é o auxiliar técnico que ele acaba fazendo o papel do bom moço. Um exemplo, numa dupla, geralmente tem filmes, né? A gente vê filmes na televisão. Geralmente esses filmes policiais que tem dupla, um é o policial mais tranquilo, mais bonzinho, e o outro é o mais brabo.
No futebol é mais ou menos assim. O treinador é o cara mais durão e o auxiliar é aquele cara que tenta apagar os incêndios, fica ali, conversa, tem um diálogo mais aberto com os jogadores ali, troca uma ideia mais solta. E geralmente os atletas gostam. Bom, conhecendo aí um pouco esse métier, acredito eu que os jogadores possam se fechar em prol deles mesmos e do auxiliar, que já esteve com alguns desses jogadores outras vezes, em alguns períodos que o Ceará ficou sem treinador. Então, na minha opinião, o Ceará está numa situação complicada, realmente está numa situação complicada, mas não pode jogar a toalha. Não deve contratar nenhum técnico mesmo, não. Vai com o interino, vai com o Juca, que já conhece o elenco. Ele conhece mais o elenco que todo mundo. E vai ter ali um auxílio ali do PC Guzmão, que também não é nenhum extraterrestre, mas tem também uma experiência, é treinador, para tentar livrar o Ceará. Então, amigo, contratar um treinador, não sou a favor, vai com o interino mesmo. Ter contratado o Lúcio foi certo? Para mim, a diretoria errou. Mas a culpa do Ceará está na zona do rebaixamento. É do Lúcio? Ele tem até uma parte, mas a maior parte da culpa é da diretoria que apostou nele. E mais, o Ceará não está na zona do rebaixamento por causa do Lúcio. O Ceará está na zona do rebaixamento por causa da campanha que vem fazendo desde o início, que é muito ruim, só tem 6 vitórias. E mais, só para lembrar, lá no início do ano, nem a final do Campeonato Cearense o Vozão chegou. Então, irmão, é um conjunto de coisas erradas, de decisões erradas, que leva o Ceará a esse momento. Boa sorte à diretoria agora, boa sorte aos jogadores e boa sorte ao PC Guzmão que está chegando e o interino Juca, que vai assumir esse problemaço desses últimos 4 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Boa sorte e a torcida não tem jeito, tem que apoiar, não tem outro caminho. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!